Um bom dia e a paz do Senhor Jesus a você, amado e querido ouvinte do Leitura Diária. Grato a Deus por mais esta rica e gloriosa oportunidade a qual Ele nos concede de estarmos aqui para iniciarmos mais uma breve reflexão. Estamos diante do segundo trimestre do ano de 2021, com a lição que tem por tema geral, o tema global, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E a próxima aula da Escola Bíblica Dominical será a aula de número 7, sobre a temática de o ministério de profeta. E hoje, na nossa oportunidade, essa quinta-feira, estaremos justamente estudando sobre essa temática, sobre o ministério do profeta. Nesse objetivo, eu convido você, amado ouvinte, a abrir junto comigo a palavra de Deus para que nós façamos a leitura do que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 3. Leiamos o que diz a palavra de Deus. Mas o que profetiza fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Bom, meus amados irmãos, vale muito a pena nós ressaltarmos algumas considerações do contexto histórico dessa afirmativa. Paulo observou que na igreja de Corinto havia uma desvalorização muito grande sobre o dom de profecia e uma supervalorização do dom de línguas. Então, para ele fica muito claro que a maior preocupação do cristão em Corinto era consigo mesmo, era mais ligado e mais limitado a um indivíduo como pregado naquela assertiva muito popular, cada um por si e Deus por todos. Então, Paulo queria aqui neste capítulo todo debater sobre a importância do dom de profecia e trazer com isso argumentos que fortaleciam a ideia de que o de profetizar era mais interessante porque não só edificava a si mesmo, como o dom de línguas fazia, mas contribuía para o crescimento de todos os membros da igreja, porque afinal de contas nós fazemos parte do mesmo corpo e quando uma parte do corpo não está sadia, todo o corpo adoece. Essa era a preocupação, essa foi, melhor colocando, a preocupação principal de Paulo, de trazer à luz esse entendimento. Mas eu fico pensando também acerca de um detalhe muito especial. O amado ouvinte deve ter a clareza do que significa essa palavra ministério, né? O ministério, eu achei pelo menos duas definições rápidas aqui, para nós não nos prolongarmos muito devido ao tempo, mas eu achei muito interessante essas duas classificações. Primeiro, o que significa ministério? É a execução de uma tarefa, de uma obra, atividade ou trabalho. E uma segunda definição seria uma ocupação exercida por alguém, cargo, função ou uma profissão. No entanto, nós podemos ver que esse segundo contexto aqui, essa segunda classificação que eu trouxe para o amado ouvinte, é que é mais latente no nosso pensamento, né? Quando fala ministério, pensamos que sejam só os pastores, os evangelistas, os diáconos, quando na verdade todos nós temos um ministério a ser exercido. Mas aqui fica claro que Paulo disse que exercer esse ministério de profeta existe alguns objetivos, umas finalidades a se conseguir. E qual é a finalidade que nós podemos refletir hoje? A finalidade é para edificar, para exortar e para consolar. Edificar, nós podemos também encontrar algumas classificações, alguns sentidos. Eu achei pelo menos dois significados para a palavra edificar. Edificar no seu sentido mais básico, construir, fundar, estabelecer, o próprio edificar e se reedificar. E a segunda é conduzir em direção ao aperfeiçoamento moral e ou religioso, conduzindo à virtude. Ou seja, nós entendemos que o sentido espiritual
dentro da liturgia, na palavra do Senhor, edificar-se significa estar a cada dia dando passos em direção ao querer de Deus na nossa vida, para a completude da obra de Deus na nossa vida. E exortar. Exortar é um termo que existe derivado de um termo do latim. A palavra vem exorto. Aí é que vem a palavra exortar, que significa persuadir ou aconselhar. É fazer com que o outro ou o próprio Espírito Santo agindo em nós, nos conduzindo, nos moldando para atingir essa finalidade que é estarmos com a nossa saúde espiritual em dia. E a terceira finalidade que eu coloquei e última para nós encerrarmos é o consolar, que significa aliviar, ou tentar aliviar uma dor ou um sofrimento, a aflição de outrem ou a nossa própria aflição. Então, meus amados, com isso nós vemos que o ministério do profeta é mais abrangente do que um simples vidente, né? O profeta não está vinculado a adivinhações. O profeta, ele tem um compromisso, ele está comprometido, sendo simplesmente um recipiente para que o Espírito Santo de Deus use a vida dele, use a boca dele para falar as palavras que vêm diretamente de Deus, onde Deus revela a uma pessoa ou à igreja qual é o querer dele naquela ocasião. Portanto, meus amados, assim eu encerro hoje a minha contribuição dessa breve reflexão. Agradeço a audiência, pedindo sempre para você deixar aqui o seu gostei, ativa o sininho e compartilha com mais pessoas. Nós ficamos muito alegres em poder contribuir com os nossos irmãos. Um grande abraço, até a próxima e fiquem na paz do Senhor Jesus.